Chapeuzinho Vermelho e Outros Contos de Grimm. O Lobo e os 7 Cabritinhos. Há muito tempo existia uma cabra que tinha 7 cabritinhos. Certo dia, ela precisou ir ao mercado comprar comida. Então ela chamou os 7 cabritinhos e lhes disse: "Ouçam, crianças, ouçam com muita atenção." Esperou em silêncio até ter certeza de que todos estavam atentos e continuou: "Preciso ir às compras. Vocês não podem abrir a porta para ninguém. Um lobo malvado anda rondando a região. Se ele entrar, com certeza comerá todos vocês na mesma hora. O safado costuma se disfarçar, mas vocês podem reconhecê-lo porque ele tem uma voz grossa e patas pretas. Se ele bater, mantenham a porta bem fechada." As crianças disseram: "Não se preocupe, mamãe querida, vamos nos cuidar direitinho." Não havia se passado muito tempo quando alguém bateu à porta dizendo: "Abram, meus amores, a sua mãe está aqui e eu trouxe um presentinho para cada um de vocês." Quando as crianças ouviram aquela voz grossa, lembraram-se do aviso da mãe. De trás da porta trancada, disseram para o lobo: "Nós sabemos quem é você. É o lobo. Nossa mãe tem uma voz doce e delicada, não essa voz grossa e desagradável. Vá embora, nunca abriríamos a porta para você." O lobo continuou batendo com força, mas como as crianças, embora tremessem de medo, se recusaram a deixá-lo entrar, a porta continuou fechada. Então, o lobo, que de fato era quem estava batendo, percebeu que os cabritinhos eram mais espertos do que havia pensado. Sem sequer tentar de novo, ele voltou para a floresta. Ali, viu uma colmeia cheia de abelhas e teve uma ideia. Correu até a padaria e comprou um bolo enorme com cobertura de mel. Ele achava que assim adoçaria a voz. De fato, a sua voz ficou menos grave. O lobo treinou bastante para imitar a voz da mamãe cabra, que ele tinha ouvido na floresta. Quando estava certo de que poderia se passar facilmente pela mãe dos cabritinhos, o lobo voltou para a casa deles. "Abram a porta, abram, é a mamãe. Estou de volta do mercado e trouxe coisas deliciosas para vocês." "Abram!" gritava o lobo. Desta vez as crianças ficaram em dúvida. A voz era parecida com a da mãe e eles estavam quase destrancando a porta quando um dos cabritinhos espiou pela janela. O lobo tinha apoiado as patas pretas na janela e, ao verem aquilo, as crianças gritaram: "Não, não vamos abrir a porta. A nossa mãe tem patas brancas, não pretas como as suas. Você é o lobo." E mais uma vez, apesar de todos os esforços, a porta continuou fechada para o lobo, que rosnava furioso. "Esperem só para ver", disse o lobo para si mesmo. Ele correu até o moinho e pediu ao moleiro um saco de farinha. No começo, o moleiro hesitou, porque achou que o lobo queria enganar alguém e por fim recusou o pedido. Mas o lobo pilantra o ameaçou: "Se não me der, vou devorar você." O moleiro ficou com medo, por isso deu ao lobo um saco inteiro de farinha. Imediatamente, o lobo enfiou as 4 patas dentro do saco e elas ficaram bem branquinhas. Satisfeito com o resultado, lá foi ele de novo para a casa dos cabritinhos. "Desta vez vou enganá-los", pensou. Que fome! Estou com a barriga tão vazia que minhas calças estão caindo. Vou engolir aqueles tenros cabritinhos inteiros." E então o malvado foi pela 3ª vez até a porta da frente. Bateu e disse: "Abram a porta da frente para mim, crianças. Sua querida mãezinha voltou e trouxe um presentinho da floresta para cada um de vocês." A voz estava igualzinha à da mãe deles, mas cuidadosos os filhotes rapidamente disseram: "Mamãe, mostre as suas patas para nós.
porque aquele lobo malvado já veio aqui 2 vezes. Vocês estão muito certos, disse o lobo com a voz o mais doce possível. Eles espiaram por debaixo da porta e, quando viram as patas brancas, acreditaram em tudo o que ele havia dito e abriram a porta. Mas quem entrou? O lobo. Eles ficaram apavorados e correram para todos os lados. Um cabritinho pulou embaixo da mesa, outro se escondeu na cama, o terceiro no fogão, que ainda estava quente. O quarto enfiou-se dentro de um barril, o quinto no armário, o sexto embaixo da pia e o sétimo dentro do relógio do avô. Mas o lobo malvado logo encontrou os primeiros 6 e os engoliu, um a um, numa bocada só. Socado dentro do relógio, o sétimo prendia a respiração, enquanto o lobo caçava seus irmãos. Ele era o menorzinho e foi o único que se salvou, pois o lobo já tinha saciado a fome. Cansado, o lobo saiu e deitou-se à sombra de uma árvore para tirar um cochilo na campina verde. Nesse meio tempo, mamãe cabra voltou para casa e, quando viu a porta da frente escancarada, correu para dentro. Na hora, teve um péssimo pressentimento e o que ela mais temia tinha acontecido. Meu Deus, a casa estava em uma petição de miséria. A mesa, as cadeiras e os bancos, tudo estava jogado pela sala. A pia tinha sido despedaçada e travesseiros e cobertas foram arrancados das camas. Ela procurou seus filhinhos, mas eles não estavam mais lá. Começou a chamar um a um pelo nome, mas nenhum deles respondeu. Até que chamou o nome do menor e ouviu um choro baixinho vindo de dentro do relógio. Chamou de novo. A porta do relógio se escancarou e dela saiu o cabritinho. Enquanto a mãe o segurava nos braços, contou a ela que o lobo tinha comido seus irmãos. Arrasada pela dor, mamãe cabra saiu para o jardim e o cabritinho a acompanhou. De repente, ela ouviu uma respiração forte. Alguém estava roncando. Era o lobo guloso, deitado embaixo da árvore. Ele havia comido cabritinhos demais no banquete e agora dormia profundamente. Mamãe cabra examinou o lobo de todos os lados e viu que na barriga estufada havia algo que se mexia e se debatia. Meu Deus, disse ela, será possível que meus pobres filhinhos que ele devorou no jantar ainda estavam vivos? Depressa, ordenou ao menorzinho, corra até em casa e me traga linha, agulha e um par de tesouras. Então, a mamãe cabra começou a cortar a barriga do lobo e mal tinha feito o primeiro corte, a cabeça de um cabritinho despontou. Ela cortou mais e os 6 filhinhos foram saindo um após o outro. Eles não sofreram nenhum arranhão, porque como era muito guloso, o lobo tinha os engolido inteirinhos. Que felicidade para todos! Porém, mamãe cabra avisou: depressa, depressa, não deem nenhum único pio. Precisamos sair daqui antes que ele acorde. Mas primeiro me tragam algumas pedras. Vamos encher o estômago desse animal malvado com elas enquanto ele dorme. Os 7 cabritinhos arrastaram as pedras o mais depressa que podiam e a mãe colocou dentro do estômago do lobo todas as que couberam. Depois, ela costurou o corte bem depressa. Assim, ele não perceberia o que tinha acontecido. Mais tarde, o lobo acordou morrendo de sede. Como meu estômago está pesado, disse ele. Comi demais. Eram muitos cabritinhos e foi até o poço tomar água. Quando ele se inclinou para beber, as pedras no seu estômago o desequilibraram e ele caiu no poço. E com o peso foi parar lá no fundo, enquanto a mamãe cabra e seus filhinhos vibravam de alegria. O lobo morreu, o lobo morreu.
Eles cantavam dançando em volta do poço. Daquele dia em diante, todos eles puderam viver sem medo do lobo, e nos anos que se seguiram, contavam a corajosa aventura do lobo e os 7 cabritinhos. Rapunzel. Era uma vez um homem e uma mulher que iam ter um bebê. Eles eram vizinhos de uma bruxa chamada Gothel, dona de um jardim fabuloso, cercado por um muro alto. Da janela mais alta da casa, o casal viu o lindo jardim, repleto de flores e hortaliças maravilhosas. Certo dia, a mulher viu um canteiro cheio de uma planta chamada Rapôncio. As plantas pareciam tão frescas e saborosas que ela sentiu o desejo de comer algumas. Seu desejo crescia cada dia e ela ficou magra e pálida. Quando seu marido lhe perguntou o que ela tinha, a mulher respondeu: "É por causa dos rapôncios do jardim. Se eu não puder comer dessa planta, vou morrer." O marido, que amava demais a esposa, achou que era melhor buscar a planta para ela, custasse o que custasse, antes que acabasse morrendo. Ele pulou o muro, pegou depressa um maço de rapôncios e levou para sua esposa. Ela gostou tanto, achou que era tão delicioso que ficou com vontade de comer mais. O marido não sabia o que fazer, mas na noite seguinte foi de novo buscar a planta. Mas lá estava a bruxa, esperando pelo ladrão que havia roubado alguns rapôncios. Ela ameaçou o pobre homem. "Tenha piedade", pediu ele. "Minha mulher viu os rapôncios e sentiu tanta vontade de comê-los que teria morrido se eu não levasse a planta." A bruxa controlou um pouco a sua raiva e lhe disse: "De agora em diante vou deixar que você colha quantos rapôncios quiser, mas com uma condição: você vai me dar a criança que a sua mulher está esperando. Ela será bem tratada. Vou cuidar dela como se fosse minha filha." Aterrorizado, o homem concordou. Quando nasceu a menininha, a bruxa apareceu e exigiu que o feliz casal lhe entregasse a criança. A bruxa lhe deu o nome de Rapunzel e a levou consigo. Aos 12 anos, Rapunzel era uma garota muito linda e mãe Gothel, como ela chamava a bruxa, trancou-a em uma torre alta que ficava na floresta e não tinha portas, só uma janela. E assim, a pequena Rapunzel cresceu sozinha na torre, que só tinha uma janela. Seu cabelo era lindo e sedoso. Era também muito, mas muito comprido, e ela o usava trançado. Sempre que a bruxa queria visitá-la na torre, ficava embaixo da janela e gritava: "Rapunzel, Rapunzel, jogue as tranças para mim." E então Rapunzel descia o magnífico cabelo trançado, que ela reforçava com um nó pela janela. A trança chegava até o chão da torre, e a bruxa escalava a parede segurando-se nesses cabelos. E assim foi, semana após semana e um ano após um ano, enquanto Rapunzel, cantando, tentava afastar a solidão. Certo dia, o filho do rei cavalgava pela floresta e, quando passou pela torre, ouviu um canto tão delicioso que parou ali para apreciá-lo. Ele se perguntava de quem seria a voz doce e suave, e ao descobrir que era de uma linda garota que cantava no alto da torre, quis subir lá, mas não encontrou a entrada. Assim, ele simplesmente se sentava embaixo da torre e passava os dias ouvindo o lindo canto, até que um dia ele viu a bruxa chegando e ouviu que ela gritava: "Rapunzel, Rapunzel, jogue as suas tranças." Rapunzel desceu o cabelo pela janela e a bruxa subiu por ele. Depois que a bruxa foi embora, o príncipe resolveu tentar a sorte. Aproximou-se da torre e gritou: "Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças para mim." Imediatamente,
a trança caiu no chão e o príncipe subiu na torre. No começo, Rapunzel estava assustada, porque a bruxa era a única pessoa que tinha visto em toda a sua vida. Mas o príncipe era muito agradável e Rapunzel o adorou. Todas as noites, depois que a bruxa ia embora, ele a visitava e logo os dois se apaixonaram. Ele a pediu em casamento e Rapunzel aceitou. Para que ela pudesse fugir da torre, o príncipe lhe levava sempre novelos de seda, assim ela poderia tecer uma escada. O jovem casal se encontrava todas as noites. A bruxa não sabia das visitas do príncipe, até que um dia, ao puxar a bruxa para cima, a princesa deixou escapar. Nossa, você é tão mais pesada que o filho do rei. Ah, sua criança malvada, gemeu a bruxa. Pensei que a tivesse mantendo longe de todo mundo, mas você me enganou. Então, num acesso de fúria, cortou o lindo cabelo de Rapunzel e, como não tinha coração, levou-a para uma região desolada, onde o pobre garota passou a viver na miséria e na aflição. Mais tarde, naquele mesmo dia, a bruxa voltou para a torre. Quando o príncipe disse: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças, a bruxa jogou o cabelo que havia prendido na janela. O príncipe subiu, mas em lugar de encontrar a sua adorada Rapunzel, deu de cara com a bruxa Gothel. Ela lhe lançou o seu olhar malévolo e maligno. Ahá! Gritou zombeteira. Você veio em busca da sua amada, mas a linda vizinha já não canta mais nesse ninho. Você perdeu Rapunzel para sempre. Nunca mais a verá. O príncipe ficou arrasado. A bruxa estava tão furiosa que, usando toda a sua força, empurrou o príncipe pela janela, torre abaixo. Enquanto caía, ele se agarrou ao lindo cabelo de Rapunzel que a bruxa tinha cortado. Ele caiu em cima de alguns arbustos que amorteceram a queda e lhe salvaram a vida. Mas o seu corpo ficou todo furado por espinhos e ele perdeu a luz dos olhos. Cego e morrendo de dor, o príncipe correu para a floresta com o coração despedaçado. A trança de Rapunzel caiu junto com o príncipe e assim a bruxa ficou presa na torre onde está até hoje. O príncipe, cego, passou a vagar pela floresta, alimentando-se apenas de raízes e frutinhas, sem fazer outra coisa senão chorar a perda de sua amada. E assim ele perambulou na miséria por muitos anos, até que um dia ele chegou à região desolada, onde Rapunzel vivia na pobreza. Ela tinha dado à luz um casal de gêmeos, filhos do príncipe. Como não enxergava, o príncipe não viu as crianças, mas ouviu a voz muito doce e suave da mãe, chamando o menino e a menina. A voz lhe pareceu familiar e ele resolveu segui-la. O príncipe foi em direção à voz maravilhosa e, quando se aproximou, Rapunzel o reconheceu e o abraçou com força. O casal chorou de alegria e 2 lágrimas molharam os olhos do príncipe. Como por milagre, a luz voltou a iluminar seus olhos. Ele recuperou a visão e abraçou seus 2 filhinhos. E assim a vida sem rumo do príncipe e a vida miserável de Rapunzel chegaram ao fim. Ele levou a família para o seu palácio, onde foram recebidos com muita alegria, e eles viveram muito tempo e felizes para sempre. João e Maria. Era uma vez um pobre lenhador que vivia na floresta com seus 2 filhos, João e Maria, e sua madrasta malvada. Todos trabalhavam bastante, mas continuavam pobres e muitas vezes não tinham o que comer. Certa noite, quando as crianças dormiam, a madrasta sugeriu que no dia seguinte João e Maria fossem abandonados no meio da floresta.
Ela achava que alguém encontraria as crianças. Foi uma decisão difícil para o lenhador, mas ele pensou que talvez fosse a melhor solução. Acontece que João e Maria não tinham conseguido dormir por causa da fome e ouviram tudo. E assim, João teve um plano. Na manhã seguinte, a madrasta acordou as crianças e lhe deu um pedaço de pão. Não comam o pão todo de uma vez, porque é só o que temos, disse ela. As crianças guardaram o pão com cuidado. À medida que se embrenhavam pela floresta, João, que tinha escondido pedrinhas brancas no bolso, ia jogando-as no caminho. Quando chegaram a um lugar onde nunca haviam estado antes, o lenhador acendeu uma fogueira. Deitem e descansem, enquanto vamos procurar mais lenha, disse a madrasta. Num instante estaremos de volta. João e Maria comeram um pão e, como estavam exaustos, logo adormeceram. Quando Maria acordou, já estava escuro e ela começou a chorar. Ela chamou o irmão, dizendo: Como vamos voltar para casa? Não tenha medo, ele consolou a irmã. Quando a lua cheia brilhar, será fácil seguir o caminho de casa. João pegou a irmã pela mão e examinou o chão da floresta sob a luz do luar. Lá estava uma pedrinha, logo depois outra e depois as outras. Elas brilhavam como moedas de prata e as crianças só precisavam segui-las. Pela manhã estavam de volta em casa. Ao vê-las, a madrasta ficou surpresa e disse: Nossa, pensávamos nunca mais ver nenhum dos dois. Poucos dias depois, João ouviu os pais dizendo que iam levá-los de novo à floresta para que se perdessem. João tentou sair para pegar pedrinhas, mas a porta estava trancada. Na manhã seguinte, eles ganharam novamente um pedaço de pão. Assim, como não tinha pedras, João usou os pedacinhos de pão para marcar o caminho. Dessa vez, eles entraram ainda mais na floresta e, de novo, as crianças adormeceram. E quando acordaram, as migalhas de pão haviam desaparecido. Os passarinhos tinham comido tudo. As crianças andaram a noite toda e também no dia seguinte, mas não acharam mais a sua casa. João era muito corajoso e não derramou nenhuma lágrima. Além de não terem a menor ideia de onde estavam, João e Maria sentiam muita fome. Na manhã do terceiro dia, eles avistaram uma pequena cabana. Ao se aproximarem, viram que as paredes eram feitas de bolo de gengibre, o telhado de chocolate e as janelas de açúcar. Além disso, a casa era toda decorada com balas e doces. Exaustas e famintas, as crianças chegaram mais perto. Elas tinham dado a primeira mordidinha quando ouviram alguém dizendo: Ai, 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 quem está mordiscando a minha casinha? João respondeu: O vento, o vento, o vento que sopra nos céus, e continuou comendo. De repente, a porta da cabana se abriu e uma velha feia arrastou-se para fora. João e Maria, assustados, pararam de comer, mas a senhora lhes disse delicadamente: Não tenham medo, crianças, entrem e comam o quanto quiserem. Ela não precisou falar duas vezes. João e Maria sentaram-se à mesa e comeram panquecas deliciosas com mel e muitos outros doces. Depois, a senhora preparou 2 caminhas com os lençóis mais macios que tinha. Num minuto, as crianças adormeceram. João e Maria se sentiam no paraíso, mas a senhora que havia mimado as crianças com doces não era nada do que parecia. Na verdade, ela era uma bruxa má que gostava de comer criancinhas.
Era tão velha que já não enxergava, mas podia cheirar uma criança de longe. Quando tinha sentido o cheiro de João e Maria nas redondezas, esfregou as mãos e disse para si mesma: essas duas estão no papo, não vão me escapar de jeito nenhum. As crianças dormiram por muito tempo. A bruxa já pensava no banquete que ia fazer. Quando as crianças afastaram o lençol, ela já começou a lamber os beiços e a imaginar as bochechinhas coradas. Pensou: esta vai ser uma das melhores refeições que eu já tive. João e Maria mal tinham acordado quando a bruxa agarrou o menino. Antes que ele se desse conta do que estava acontecendo, ela o havia trancado em um barracão, com grades na janela. A bruxa voltou e disse para Maria: vamos, sua preguiçosa, está na hora de você fazer algo que preste. Prepare uma refeição substanciosa para o seu irmão, para que ele fique gordinho e delicioso bem depressa. Assim que os ossos dele estiverem bem forrados de carne, vou comê-lo. Chorando, Maria teve de fazer o que a bruxa mandava. Se não obedecesse, a bruxa ameaçou comer o João imediatamente. Maria trabalhava muito e mal tinha o que comer. Já o João comia sempre refeições deliciosas, preparadas pela irmãzinha, e engordou em poucos dias. Todos os dias, a bruxa ia ver se o menino já estava gordo o suficiente. Para isso, apalpava o seu dedo através da grade. João era muito esperto. Em vez do dedo, estendia um osso fino de frango para a bruxa, que não percebia a troca. Mas ela não conseguia entender por que ele demorava tanto para ganhar peso, uma vez que comia muito, até que um dia ela perdeu a paciência e pediu a Maria que fosse buscar água para cozinhar o irmão. A menina estava apavorada e queria achar um jeito de salvar João. A bruxa esperava ansiosa pelo seu banquete. Decidiu assar um pouco de pão como acompanhamento do prato com o menino. Enquanto Maria preparava a massa, a bruxa acendeu o forno a lenha. Quando a lenha pegou fogo, ela pediu a Maria que entrasse no forno para ver se estava bem quente. Mas eu não sei entrar no forno, disse a menina. Como não, sua boba? A porta é tão grande que até eu consigo entrar. E ela colocou a cabeça lá dentro para mostrar. Maria não perdeu um segundo. Empurrou a bruxa com toda a força para a frente e bem depressa fechou a bruxa dentro do forno. Suas mãos tremiam quando ela abriu a porta da cabana e fugiu. Ela se sentia horrível, mas sabia que tinha salvado a vida de João. Maria correu até o barracão para soltar João. Eles riram, se abraçaram e ficaram muito felizes. Agora a bruxa tinha morrido e eles não precisavam mais ter medo. Assim, voltaram para a cabana. Nos armários, eles acharam joias e diamantes que a bruxa tinha roubado. São bem melhores do que as pedrinhas brancas, disse João, enchendo os bolsos. Eles pegaram mais doces e foram embora. Poucos dias depois, acharam a casa do pai. Ele tinha ficado muito triste sem os filhos e mandara a madrasta embora. E graças ao tesouro da bruxa, nenhum deles nunca mais passou fome. Cinderela. Era uma vez um rico mercador que tinha uma esposa linda e encantadora. Eles viviam com um amor de filha, chamada Cinderela, muito loira e de olhos bem azuis. Um dia, a esposa adoeceu e morreu. O mercador e sua filha ficaram desolados. Os anos se passaram e o mercador acabou se casando com uma viúva que deveria cuidar de sua filha adorada. A viúva tinha 2 filhas, bonitas por fora,
mas com um coração malvado e ressentido. Elas davam todo o trabalho pesado para a pobre menina, e como sempre parecia suja, e a apelidaram de borralheira. Certo dia, o rei anunciou que todas as jovens bonitas estavam convidadas para um baile. Entre elas, o príncipe, seu filho, escolheria sua noiva. Quando as duas irmãs adotivas ouviram a notícia, chamaram Cinderela. Penteie já os nossos cabelos, lustre os nossos sapatos e aperte as nossas cintas. Estamos indo para uma festa no palácio do rei. Oh, suspirou Cinderela, se eu também pudesse ir. E ela implorou à madrasta que a deixasse ir também. Mas a malvada riu e disse: O quê? Você, borralheira? Você quer ir ao baile assim, coberta de pó? Nem roupa, nem sapatos você tem. Todas assanhadas, as orgulhosas irmãs adotivas e sua mãe entraram na carruagem e deixaram Cinderela para trás. A pobre menina sentiu-se só e triste. Por que eu não posso ir ao baile? Ela murmurava. E como poderia? Ela se perguntava. Não tenho nenhum vestido bonito, nenhum sapato, nada. Cinderela saiu e foi até o túmulo de sua mãe. Todos os dias, desde que a mãe morrera, ela visitava e relembrava os bons momentos que havia acabado para sempre. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, quando de repente ela ouviu uma voz suave e adorável que perguntou: Por que está chorando? Era a voz da sua madrinha, a linda fada gentil que havia estado ao lado de seu berço na hora em que nascera. Cinderela começou a chorar ainda mais. Vou fazer o que é preciso para que você vá ao baile, disse a fada. É por isso que estou aqui. Mas, disse Cinderela entre soluços, como? Não tenho roupa nem sapatos. Não posso, gaguejava. Você tem e pode ter tudo. Vá até a horta e colha a maior abóbora que encontrar. Surpresa, Cinderela obedeceu e voltou com uma abóbora enorme. A fada brandiu a varinha, fez o encanto. Cinderela estava com um lindo vestido e sapatinhos de cristal, e a abóbora tinha se transformado em uma carruagem de ouro. Uma carruagem precisa de cavalos, disse a fada. Traga 6 camundongos para mim. Cinderela correu para o porão e voltou com 6 camundongos gordos. A fada tocou os camundongos com a varinha e eles viraram 6 cavalos cinzas maravilhosos. E agora preciso de um rato, exclamou a fada. Cinderela sabia que embaixo do carvalho havia um, e a fada, com o toque da varinha, transformou em um cocheiro. Pronto, pode ir, disse a fada, mas tome cuidado, depois da meia-noite o encanto se acaba. Bastou soltar as rédeas e os 6 cavalos saíram galopando, conduzindo a carruagem até o palácio. Na entrada, os convidados comentaram a beleza fora do comum da convidada desconhecida. Um serviçal abriu a porta da carruagem e, como em um sonho, Cinderela desceu. Muito encantadora, subiu a escadaria do palácio. Quando ela entrou no salão de baile, fez-se silêncio. Todos ficaram surpresos com sua aparência, inclusive o príncipe. Ele caminhou até Cinderela e, abaixando-se graciosamente a cabeça, convidou-a para dançar. Ela aceitou e o príncipe a levou pela mão com delicadeza. Logo, o casal rodopiava pelo salão. Eles dançaram e dançaram. Ambos sorriam de felicidade. As outras garotas que assistiam
perderam a esperança de se tornar a próxima rainha. Elas viam que Cinderela era a mais bonita e a mais doce de todas. Perto dela, ninguém tinha a menor chance. O rei e a rainha observavam o par adorável e aprovavam. Se tiver bom senso, nosso filho não vai procurar mais, disse o rei. Essa bem pode ser a sua princesa. Cinderela nunca havia se sentido tão feliz. Finalmente encontrar o que havia sonhado. Ela se esqueceu da madrasta malvada e das irmãs adotivas ciumentas. De repente, Cinderela ouviu o forte tilintar do sino da igreja. Oh não, era quase meia-noite. Ela abandonou o salão de baile na hora. Correu desabalada a escadaria abaixo, em seu lindo vestido, mas na correria perdeu um dos sapatinhos de cristal. Ela pulou para dentro da carruagem, exatamente na hora em que o sino acabava de bater as 12 badaladas. Cinderela correu para casa. Surpreso e abandonado, o pobre príncipe ficou na escadaria com um sapatinho de cristal nas mãos. Ele havia se apaixonado por ela. Cinderela chegou em casa um pouco antes da madrasta e das irmãs adotivas. Jogou-se na cama e fingiu que dormia. O jovem príncipe não conseguiu dormir a noite toda. Ele só pensava na adorável moça com quem havia dançado e perguntou a todos os empregados se sabiam quem era ou para onde tinha ido, mas ninguém sabia de nada. No dia seguinte, a corte toda estava em alvoroço. O príncipe mandou um mensageiro anunciar que todas as jovens solteiras do reino deveriam experimentar o sapatinho de cristal que Cinderela havia perdido. A jovem que conseguisse calçar o sapatinho se tornaria sua princesa. O príncipe e seu séquito iam viajar por todo o país à procura da garota misteriosa. Finalmente, o príncipe chegou à aldeia onde morava Cinderela. Ele bateu à porta e perguntou pelas jovens da casa. É claro que as irmãs horrorosas quiseram experimentar o sapatinho. O sapatinho deve e vai me servir, disse a primeira. Não, não vai, gritou a outra. É em mim que vai servir. O sapatinho não cabia em nenhuma das duas, e então uma cortou o dedão do pé e a outra o calcanhar, mas nem assim deu certo. O príncipe estava desapontado. As irmãs haviam mandado Cinderela para a cozinha e de lá ela espiava pela fechadura. Viu como as irmãs tentavam desesperadamente enfiar o pé à força no sapato e ria baixinho. O príncipe ouviu o riso da outra jovem e ordenou que abrissem a porta. Fez sinal a Cinderela que entrasse. Diante das risadas zombeteiras das irmãs adotivas, Cinderela sentou-se, estendeu o delicado pezinho e o sapatinho lhe serviu como uma luva. O príncipe olhou para ela e tocou seu rosto, reconhecendo a linda jovem do baile. Você será a minha esposa, disse ele, e a enlaçou com os braços e a beijou. Uma semana depois, houve a festa de casamento, tão maravilhosa como nunca ninguém vira igual. Cinderela, orgulhosamente calçando seus sapatinhos de cristal, subiu ao altar, casou com o príncipe e eles viveram felizes para sempre. Mãe Hulda. Era uma vez uma viúva que vivia com 2 filhas. Uma delas era bonita, agradável e trabalhadora, enquanto a outra era feia, malcriada e preguiçosa. Mas a viúva gostava mais da feia,
porque só ela era de fato sua filha. A bonita era filha da primeira mulher de seu falecido marido e tinha que fazer todo o trabalho da casa. Dia após dia, a pobre garota precisava fiar até seus dedos sangrarem. Certo dia, ela viu que o fuso havia sujado de sangue. Com medo que a madrasta descobrisse, ela o mergulhou no poço para limpá-lo. Mas o fuso escorregou de sua mão e caiu lá dentro. Em desespero, ela pulou no poço atrás dele. O poço era fundo e estava cheio de água. A menina caiu até chegar ao chão. Depois desmaiou e, ao acordar, não sabia por quanto tempo tinha ficado ali. Quando abriu os olhos, estava em um lindo campo, rodeada de flores iluminadas pelo sol. Ela caminhou pelo campo até chegar à casa de um padeiro, onde havia um forno. De repente, ouviu o pão gritar: "Tire-me daqui, ou eu vou queimar, já estou bem assado." A amável garota não hesitou nem por um instante. Com a pá do padeiro, tirou todos os filões de pão do forno, um a um. Ela continuou andando e entrou em uma floresta, onde encontrou uma macieira maravilhosa. A árvore estava carregada de maçãs suculentas. De repente, ela ouviu uma voz que a chamava: "Por favor, me sacuda, me sacuda, minhas maçãs estão todas maduras." De novo, a garota gentil não hesitou em atender ao pedido da árvore. Sacudiu até começar a chover maçãs e continuou até que não sobrasse uma fruta no pé. A seguir, juntou as maçãs em uma pilha e seguiu na direção de uma casa. Finalmente, ela chegou à casinha onde uma velha senhora espiava por uma das janelas. Quando a menina se aproximou, viu que a senhora tinha dentes tão grandes e se assustou. Estava para sair correndo, mas a senhora a chamou de volta. "Por que está com medo de mim, meu bem? Eu sou Mãe Hulda. Venha morar comigo. Se me ajudar a fazer direitinho o meu trabalho, tudo correrá bem para você e poderá ficar aqui. Você vai ter que arrumar a minha cama com muito capricho e sacudir bem o travesseiro até que suas penas voem para todos os lados, porque quando as penas voam, cai neve no mundo todo." A pobre menina contou à Mãe Hulda a história da madrasta malvada, da irmã e da lista interminável de tarefas. Como a velha senhora havia falado com tanta delicadeza, a menina tomou coragem, concordou em ficar e começou a trabalhar. Ela fazia tudo para deixar a senhora satisfeita. Sacudia o travesseiro com tanta vontade que as penas voavam como flocos de neve. E assim foi levando uma vida boa, sem nunca ouvir uma palavra de reprovação. Todos os dias havia muita carne assada e cozida, e ela não passava nenhuma fome. Mãe Hulda elogiava sempre o seu trabalho. Depois de morar um bom tempo com Mãe Hulda, a menina começou a se sentir triste. Nem ela mesma sabia o motivo, mas achou que poderia estar com saudades de casa. Embora estivesse 1000 vezes melhor com Mãe Hulda do que na sua casa, ela tinha vontade de voltar. Por fim, ela disse à velha senhora: "Estou com saudades de casa e, apesar de estar muito bem aqui, não posso ficar mais. Preciso voltar para casa." Mãe Hulda respondeu: "Fico muito feliz que queira voltar para sua casa, e como você me serviu muito bem, eu mesma vou levá-la." Ela pegou a menina pela mão e a levou até uma grande porta que estava aberta, e quando a menina atravessou,
Uma chuva forte de ouro caiu sobre ela. A menina ficou completamente recoberta de ouro. Tudo isso é seu, porque você foi muito eficiente, disse Mãe Hulda ao mesmo tempo que lhe devolvia o fuso, o mesmo que tinha caído no poço. A seguir, a porta se fechou e a menina se encontrou de volta no mundo de cima, não longe de casa, e quando ela passou pelo jardim, o galo subiu no topo do poço e gritou: Cocoricó, nossa menina de ouro está de volta, vejam só. Ela foi ver a mãe e, como estava coberta de ouro, foi recebida com alegria. A menina contou o que tinha acontecido e, quando a mãe ouviu como ela tinha conseguido tanta riqueza, quis que a filha feia também tivesse a mesma sorte. Assim, mandou que a filha indolente descesse no poço. Logo, a preguiçosa ficou desmaiada lá no fundo. Quando abriu os olhos, estava no mesmo campo lindo e seguiu pelo mesmo caminho que a irmã tinha feito. A irmã feia caminhou pelo campo até a casa do padeiro. Quando se aproximou do forno, o pão gritou: Por favor, me tire daqui, ou vou me queimar, já estou bem assado. Mas a menina preguiçosa respondeu: Não quero sujar ou queimar as mãos. Por mim, você fica onde está. E seguiu adiante. Logo chegou perto da macieira, que pediu: Por favor, me sacuda, minhas maçãs estão todas maduras. Mas ela nem se importou e respondeu: Muito bonito, e se uma de suas maçãs cair na minha cabeça? Nem pensar, suas maçãs que fiquem onde estão. E continuou andando. Quando chegou à casa de Mãe Hulda, não sentiu medo, porque já sabia que ela tinha dentes enormes e aceitou o trabalho na hora. No primeiro dia, ela trabalhou direito. Foi eficiente e fez tudo o que Mãe Hulda mandou, porque estava contando que receberia o ouro. Mas no segundo dia começou a ficar com preguiça, e no terceiro, mais ainda. Mãe Hulda lhe deu uma advertência, mas na manhã seguinte ela nem se levantou, tampouco arrumou a cama como devia, ou sacudiu os travesseiros até que as penas voassem. E aconteceu que deixou de nevar na Sibéria, onde faz frio sempre, e quando Mãe Hulda percebeu o que se passava, achou que já era hora de a menina voltar para casa. Vou levá-la de volta para o mundo lá de cima, disse Mãe Hulda, enquanto a conduzia até a porta. A preguiçosa ficou no vão da porta esperando a chuva de ouro. Mas, em vez disso, um caldeirão de piche foi despejado em cima dela. Essa é recompensa pela sua preguiça, disse Mãe Hulda, fechando a porta. Assim, a menina preguiçosa voltou para casa toda suja de piche, e o galo em cima do poço cantou: Cocoricó, nossa menina imunda está de volta, vejam só. E o piche grudou nela de tal forma que por toda a sua vida ela nunca mais conseguiu tirá-lo. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez, há muito tempo, uma menininha que morava com seus pais em uma pequena aldeia, numa choupana perto da floresta. A menina era muito conhecida e querida na aldeia. Todos cuidavam dela como se fosse uma pedra preciosa. Bem no meio da floresta havia outra choupana adorável. Ali vivia a vovó da menina. Para visitar a vovó, a menina precisava seguir o caminho que atravessava a floresta. A vovó era uma senhorinha muito meiga, que adorava a neta. Ela faria qualquer coisa pela menina. Assim, um dia, resolveu lhe dar um belo presente. Uma capa vermelha com um lindo capuz.
A vovó pediu à menina que fosse provar a capa para ver se o tamanho estava certo. A capa serviu direitinho na menina, que gostou tanto dela que passou a usá-la o tempo todo. E também, por assim, se lembrava sempre da vovó. Na aldeia por onde ela andava, as pessoas começaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. A capa com capuz e o nome ficaram perfeitos para a menina. Mas um dia aconteceu uma coisa desagradável. A avó de Chapeuzinho Vermelho ficou doente. A mãe da menina, que soube da doença pelos vizinhos, assou para a vovó um bolo delicioso e também fez um pouco de manteiga. Depois chamou Chapeuzinho Vermelho e lhe disse: seria bom que você fosse visitar a vovó, porque ela está doente. Leve este bolo e a manteiga que fiz para ela. Tenho certeza de que a sua visita vai deixar a vovó mais animada. Mas me prometa que vai tomar cuidado na floresta. Lá é perigoso, por isso não fale com estranhos. Chapeuzinho prometeu ficar atenta e saiu para ir à casa da avó. Levando a cesta, Chapeuzinho Vermelho seguiu para o caminho que atravessava a floresta. Pouco depois de deixar a aldeia, ela encontrou um lobo. Ora, bom dia, Chapeuzinho Vermelho. O que você carrega nessa cesta? E para onde vai? Perguntou o lobo com muita delicadeza. Estou levando bolo e manteiga para minha vovozinha, que ficou doente e que mora no meio da floresta, respondeu a Chapeuzinho Vermelho. O lobo lambeu os beiços e pensou: como eu adoraria devorar essa menininha, mas aqui é perigoso, com todos os lenhadores por perto. E se eles me vissem? Mas, se eu for bem esperto, talvez consiga devorar a menina e também a vovozinha. Então Chapeuzinho Vermelho disse ao lobo: que tal se fôssemos juntos visitar a vovó? Chapeuzinho Vermelho era uma menina doce e ingênua e não viu mal nenhum no convite. Achou até que a vovó acharia divertido receber 2 visitas. Claro, é uma boa ideia. O lobo escondeu um sorriso. O seu plano estava dando certo. Ele disse: o que acha de apostarmos corrida até lá? E antes que a menina pudesse responder, o lobo saiu correndo feito uma bala para a choupana da avó. Então, Chapeuzinho Vermelho viu umas flores tão lindas que parou e colheu algumas para levar de presente para a avó. Como o lobo era muito mais veloz do que Chapeuzinho Vermelho, chegou à choupana antes dela, em um instante, é claro. Bateu a porta e esperou que alguém respondesse. Quem é? Perguntou a pobre vovozinha da cama onde estava deitada. Sou eu, Chapeuzinho Vermelho. Trouxe bolo e manteiga para você, disse o lobo com uma voz fininha para que a avó não desconfiasse de nada. A porta não estava trancada, querida. Entre, disse a velhinha. O lobo malvado entrou, correu até a cama da avó e bem depressa a engoliu. Agora o lobo tinha que se aprontar logo para esperar a chegada da Chapeuzinho Vermelho. Ele achou nas gavetas da avó uma camisola e uma touca, que vestiu num segundo, e depois fechou as cortinas para escurecer o quarto. Assim, a menina não perceberia que ele não era a vovó. Pulou na cama, cobriu-se e ali ficou à espera da menininha. Depois de poucos minutos, Chapeuzinho Vermelho chegou à choupana. Parou na frente da porta e bateu bem de leve, torcendo para que a avó não estivesse dormindo profundamente. Olá, é a Chapeuzinho Vermelho. Trouxe um bolo e manteiga fresca, feitos em casa, para que você melhore logo, disse ela. O lobo riu e só pensava em devorar a menininha.
Tudo indicava que seu plano estava funcionando muito bem. Entre, meu amor, a porta não está trancada, disse ele com uma voz fraquinha, tentando imitar a da vovó. A sua voz está diferente, vovó, disse Chapeuzinho Vermelho, enquanto se perguntava o que teria acontecido com ela. Será que a voz estava tão estranha por causa da doença? É que estou resfriada, meu bem, respondeu o lobo. E Chapeuzinho Vermelho entrou. Chegue mais perto para que eu possa vê-la, pediu o lobo malvado. A menina ficou chocada quando viu a avó deitada na cama. Ela estava tão diferente, porque estava doente e resfriada? As orelhas, os olhos, as mãos, a boca, tudo parecia esquisito. Nossa, vovó, como as suas orelhas são grandes, disse Chapeuzinho Vermelho. É para ouvir melhor o que você diz, respondeu o lobo. A menina examinou bem a avó e disse, olhando bem nos olhos dela: Nossa, vovó, como seus olhos são grandes! Bem, eles servem para que eu veja melhor, riu o lobo perverso. Ora, vovó, e esses dentes tão grandes? Perguntou a menina. Bem, eles servem para que eu possa comer você, rosnou o lobo pulando da cama. Enquanto o lobo tentava agarrar e devorar Chapeuzinho Vermelho, a pobre menina corria e gritava a plenos pulmões. O que ela podia fazer? Não era forte o bastante para lutar com o lobo cruel, e agora ela percebia que provavelmente a vovó tinha sido comida. Chapeuzinho Vermelho estava cada vez mais assustada, enquanto o lobo continuava a caçá-la pelo quarto. Tudo o que lhe restava fazer era gritar bem alto e torcer para que alguém a ouvisse. Por sorte, o pai de Chapeuzinho Vermelho estava cortando árvores ali perto e de repente ouviu a menina gritando. Ele correu até a choupana. Com um pulo entrou pela janela aberta. Viu o lobo caçando a sua filhinha e logo adivinhou o que tinha acontecido. O valente lenhador fez o lobo cuspir a vovozinha e depois levantou o machado e cortou o lobo ao meio com uma só machadada. O lobo caiu morto e todos se salvaram. E graças ao pai de Chapeuzinho Vermelho, eles viveram felizes para sempre. Os músicos de Bremen. Era uma vez um burrico que trabalhava em um moinho. Durante muitos e muitos anos, ele carregou sacos pesados para o seu dono, um homem cruel. Até que uma hora o burrico começou a ficar mais e mais fraco, e a cada dia que passava, ele ia se sentindo com menos força para trabalhar. Então, seu dono resolveu se desfazer dele de qualquer jeito. O burrico, sentindo no ar que algo estava errado, fugiu do lugar onde tinha vivido por tanto tempo. Assim, ele seguiu em direção à cidade de Bremen, acreditando que ali poderia conseguir um trabalho como músico. Depois de caminhar um pouco, ele encontrou um cachorro deitado à beira da estrada, que estava ofegante, como se tivesse corrido muito. Pare um pouco, por que está tão sem fôlego? Perguntou o burrico. Nem me fale, respondeu o cachorro. Agora que estou velho e cada dia mais fraco, não sou mais um bom cão de caça, por isso meu dono ia me mandar me matar. Então fugi, mas e agora? Como vou ganhar a vida? Vou lhe dizer como, disse o burrico. Vou a Bremen para me tornar um músico. Você pode vir comigo, se dedicar também à música. Eu tocaria alaúde e você me acompanharia no tambor. O cachorro aceitou e os dois seguiram juntos. Não demorou muito e eles encontraram um gato sentado na estrada, que parecia tão triste como um feriado com chuva.
O que aconteceu com você, meu velho? Perguntou o burrico. Quem poderia se sentir feliz sabendo que está com a corda no pescoço? Respondeu o gato. Agora que estou velho, meus dentes não são mais afiados e prefiro ficar perto do fogão ronronando em vez de caçar ratos. Então, minha dona resolveu me afogar, por isso tive de fugir, mas não sei o que vai ser de mim. Venha conosco até Bremen, convidou o burrico, e torne-se um músico da cidade. Você entende de serenatas? O gato gostou da ideia e foi com eles. Os 3 viajantes passaram por um viveiro onde o galo estava empoleirado na cerca cantando o mais alto que podia. Seu canto está mais para furar os tímpanos. Qual é o seu problema? Disse o burrico. Domingo de manhã chegam visitas e minha dona disse ao cozinheiro que faça uma sopa comigo. Esta noite vão torcer o meu pescoço, por isso estou cantando com todo o fôlego que ainda tenho. É melhor que venha conosco, disse o burrico. Estamos indo para Bremen. Sua voz é poderosa. Quando cantarmos todos juntos, vai dar um bom efeito. O galo concordou e os 4 seguiram juntos. Mas Bremen ficava muito longe. Não se chegava lá em um dia. Assim, quando escureceu, eles escolheram um bosque para passar a noite. O burrico e o cachorro deitaram-se embaixo de uma árvore grande. O gato trepou nos galhos e o galo voou até o topo da árvore, que era o lugar mais seguro para ele. Antes de dormir, o galo olhou ao redor, dando um giro completo, e avistou uma pequena luz ao longe. Ele avisou os amigos, não longe dali devia haver uma casa, porque ele tinha visto uma luz. Então o burrico disse: nesse caso, vamos nos levantar e ir até lá, porque aqui não está nada confortável. O cachorro pensou que alguns ossos, principalmente se estivessem ainda um pouco de carne, lhe fariam muito bem. Assim, eles seguiram na direção da luz, que ia ficando cada vez maior e mais brilhante, até que chegaram à casa de uns bandidos, toda iluminada. O burrico, que era o mais alto, foi espiar pela janela. O que está vendo? Perguntou o cachorro. O que eu estou vendo? Respondeu o burrico. Uma mesa posta, com bebidas e comidas maravilhosas e com os bandidos muito à vontade em volta. Isso viria bem a calhar para nós, disse o galo. Nem me fale, eu adoraria estar lá dentro, concordou o burrico. E eles ficaram conversando e tentando descobrir um jeito de tirar os bandidos da casa, até que conseguiram criar um plano. O burrico tinha que apoiar as patas no peitoril da janela. O cachorro subiria nas costas do burrico. O gato ficaria em cima do cachorro e o galo voaria para se empoleirar na cabeça do gato. Isso feito, quando foi dado o sinal, cada um apresentou a sua própria música. O burrico zurrou, o cachorro latiu, o gato miou e o galo cocoricou. A seguir, irromperam na sala, quebrando todas as vidraças da janela. Quando ouviram aquele barulho horroroso, os ladrões se puseram em pé num pulo, achando que estavam sendo atacados por algum demônio, e tomados pelo terror, correram para a floresta. Assim, os 4 amigos sentaram-se à mesa farta de comida e vinho, e se deliciaram com os restos dos bandidos, comendo como se tivessem passado fome por um mês. Provaram todos os pratos e cantaram. E também riram muito, falando do sucesso do plano e da fuga dos bandidos. E só foram dormir depois de comer tudo e tomar todo o vinho. Apagaram as luzes e cada um, de acordo com sua natureza,
procurou um canto para dormir. O burrico deitou-se na varanda. O cachorro preferiu um lugar perto da porta. O gato escolheu o tapete quentinho na frente da lareira e o galo ficou em uma viga do telhado. Como estavam muito cansados depois da longa jornada, dormiram na hora. Perto da meia-noite, os bandidos repararam de longe que a casa estava às escuras e que tudo parecia tranquilo. Então o chefe dos bandidos disse que talvez tivessem fugido sem motivo e pediu a um deles que fosse dar uma olhada de novo na casa. O bandido que voltou entrou na casa e encontrou o maior silêncio. Foi acender a lamparina, mas confundiu o brilho dos olhos do gato com brasas. O gato pulou na cara dele, cuspindo e arranhando. O bandido gritou apavorado, tentando fugir, mas o cachorro que estava perto da porta abocanhou a sua perna. Enquanto ele tentava correr para o jardim, passando pela varanda, o burrico se pôs em posição e lhe deu um violento coice. E o galo, que tinha acordado com o barulho todo e se sentia muito disposto, cantou cocoricó. Então o bandido voltou todo machucado para o chefe e disse: Meu Deus, na casa tinha uma bruxa horrorosa. Senti seu hálito e suas unhas na minha cara. E perto da porta tinha um homem que atacou minhas pernas com uma faca. No jardim estava um fantasma preto que me golpeou com um cacetete de madeira, e no alto em cima do telhado estava um juiz que gritava: Traga um vilão aqui. Por isso saí correndo o mais depressa que pude. Daquele dia em diante, os bandidos nunca mais voltaram àquela casa, e os 4 músicos de Bremen estavam tão bem instalados que ficaram por lá. E como se pode ver, aquele que contou essa história ainda está vivo. A Bela Adormecida. Era uma vez um rei e uma rainha, muito amados pelo seu povo. A felicidade deles ficou completa quando sua linda princesa nasceu. 7 fadas foram convidadas para visitar a menina, mas apenas 6 haviam chegado. Cada fada deu à princesa um lindo presente, como sabedoria, bondade e beleza. Quando elas tinham terminado, alguém bateu à porta do castelo. Todos estavam esperando a 7ª fada, mas em seu lugar chegou uma bruxa cruel. Ela estava furiosa porque o rei e a rainha não a haviam convidado. A bruxa se aproximou do berço onde dormia a inocente princesinha e lançou uma maldição. Quando completar 16 anos, você espetará o dedo e morrerá. Depois soltou uma gargalhada malévola e deixou o castelo. O rei, a rainha e as 6 fadas estavam chocados. Por sorte, chegou a 7ª fada, atrasada como sempre. Ela queria ter dado à princesa o dom de desenhar, mas depois do acontecido, achou melhor mudar o presente. Essa fada não era tão poderosa como a bruxa, por isso não podia desfazer a maldição, mas podia torná-la mais suave. A princesa não morreria, apenas dormiria durante 100 anos. A princesa crescia e, conforme as fadas haviam lhe desejado, era uma garota linda, boa e esperta. O rei tinha mandado recolher todos os alfinetes e objetos pontiagudos do castelo. Assim, a princesa não espetaria com nada. A maldição não se realizaria. Um dia a princesa não tinha o que fazer e foi passear pelo castelo. Na torre ela encontrou uma criada que estava fiando lã. Curiosa, ela se aproximou da roca, porque nunca tinha visto fiar lã.
Quer experimentar? Perguntou a criada. E a princesa sentou-se e começou a trabalhar na roca. Então aconteceu. Ela espetou o dedo no fuso e imediatamente caiu no chão, adormecida. A criada correu para avisar o rei e a rainha. Tentaram acordar a princesa jogando água em seu rosto, mas ela não abriu os olhos. O rei e a rainha chamaram os melhores médicos da região, mas eles também não puderam ajudar. Mágicos e fadas ofereceram seus serviços, mas de nada adiantou. A garota continuava dormindo. Nos bosques mais sombrios do reino, a bruxa, finalmente satisfeita, sorria. O seu plano havia funcionado. A vida da bela adormecida estava acabada e o rei e a rainha padeciam de dor. Bela adormecida foi deitada em uma cama e sua mãe ficava ao seu lado dia e noite. Ela se preocupava com o futuro, quando a princesa acordaria depois de ter dormido por 100 anos. Já não existiria ninguém que ela tivesse conhecido ou amado. Que triste seria! A rainha mandou chamar uma das 7 fadas para lhe contar o que a preocupava. A fada tinha uma solução. Bela adormecida dormiria por 100 anos, mas seria acordada por um príncipe que a amasse de verdade. Lembrou assim a rainha que para acordar a princesa bastaria que ela fosse beijada pelo seu príncipe. O rei e a rainha estavam tão tristes que ninguém conseguia consolá-los. Então pediram à fada que os fizesse dormir também. Quando eles acordassem, a sua filha também acordaria e tudo voltaria a ser como antes. A fada achou a ideia ótima e lançou um encantamento. A família real, bem como todos os empregados, as criadas e os cavaleiros, caíram em um sono profundo. Mas muitos empregados tinham família fora do castelo, que passaria 100 anos sentindo saudade deles. Assim, a fada fez o reino inteiro adormecer, num sono bem tranquilo. Os guardas adormeceram nos portões, os cozinheiros deixaram cair os talheres e dormiram em cima da mesa. Quando Bela adormecida acordar, todos acordarão também, pensou a fada. Durante anos reinou o mais completo silêncio em todo o reino. Os únicos sons que se ouviam eram o vento, o canto dos passarinhos e o ronco dos milhares de pessoas dormindo. No começo havia também o tic-tac dos relógios, mas como ninguém lhes deu corda, eles também acabaram parando. A grama continuou a crescer e as árvores e os arbustos que não eram podados cobriram as paredes. Uma densa floresta se formou em volta do castelo. Os guardas dormiam tão profundamente que as borboletas até pousavam em cima deles, achando que fossem árvores. E o tempo passou. 100 anos depois, um príncipe passeava pela região. Ele vivia em outro reino, mas era muito inquieto. Por isso, um dia, havia reunido alguns pertences e deixara o seu reino, sem saber para onde ia ou onde estava. Havia chegado ao reino de Bela Adormecida. Era difícil conduzir o cavalo pela floresta escura, mas ele estava contente com a aventura, que animava sua vida solitária. A floresta parecia não ter fim, e quando ele estava pensando em seguir o caminho de volta, avistou algo entre as árvores sombrias. O príncipe quis então descobrir o que era. Ele afastou os galhos e viu o castelo. Ficou parado observando por um momento, mas em volta do castelo não havia sinal de vida. Curioso, o príncipe seguiu adiante. A ponte estava abaixada, mas não havia nenhum guarda. Quando se aproximou, viu que os guardas estavam lá, deitados. Pareciam mortos.
Com cuidado ele prosseguiu. O castelo estava silencioso e havia mais gente deitada no chão. De repente, ele ouviu um ronco. Percebeu então que as pessoas não estavam mortas, mas dormindo, e ficou muito intrigado. O príncipe sacudiu as pessoas pelos ombros e gritou com elas, mas ninguém acordava. Ele continuou andando pelo castelo silencioso, até que chegou ao quarto da bela adormecida. Quando viu a linda garota deitada na cama, seu coração pulou de emoção. Ao pé da cama, ele ficou admirando Bela adormecida, com os olhos cheios de amor. Ela era, sem dúvida, a garota que estivera procurando a vida toda, só que ela também estava adormecida. O príncipe segurou as mãos dela entre as suas e as beijou com delicadeza. No mesmo instante, a princesa abriu os olhos, olhou para o príncipe e disse que havia esperado 100 anos por ele. A maldição tinha sido quebrada e o reino todo acordou. As pessoas bocejavam e se espreguiçavam. O rei e a rainha, que também havia acordado, correram para o quarto da princesa, onde a encontraram mais linda e feliz do que nunca. Eles foram apresentados ao príncipe, que na hora pediu a mão de sua filha em casamento. O casal se olhava com tanto amor que os pais da princesa não puderam recusar o pedido. Poucos dias depois, música e cantos alegres encheram o palácio que havia ficado silencioso por tanto tempo. O casamento foi muito lindo e Bela Adormecida viveu feliz para sempre com o seu príncipe. Branca de Neve. Há muito tempo, era uma vez um rei e uma rainha que viviam felizes juntos e estavam mais felizes porque iam ter um bebê. Certo dia, a rainha estava costurando perto da janela e espetou o dedo com a agulha. 3 gotas de sangue pingaram na neve que tinha caído no peitoril da janela. A rainha disse: "Espero que o meu bebê tenha a pele branca como a neve, os cabelos pretos como o ébano e os lábios vermelhos como o sangue." Poucos meses depois, nasceu uma princesa muito bonita. Os desejos da rainha haviam se realizado. Os pais olharam para a adorável criança, que tinha a pele alva como a neve, e juntos decidiram que ela se chamaria Branca de Neve. Mas a felicidade durou pouco. A rainha morreu logo depois do nascimento de Branca de Neve. O rei, que amava muito a sua filhinha, ficou muito triste. Eles sempre brincavam juntos e assim, por alguns momentos, conseguiam se esquecer de sua dor. Mas o rei ficou muito solitário. Às vezes, Branca de Neve não via o pai por semanas, e outras vezes ela podia ouvi-lo chorando por trás das portas grossas do castelo. Alguns anos depois, ele encontrou outra mulher. Ela também era muito bonita. Como o rei ficou feliz, Branca de Neve também se alegrou. O rei queria que Branca de Neve tivesse uma mãe, por isso resolveu se casar de novo. Assim, Branca de Neve ganhou uma madrasta. Embora bonita, a nova rainha era orgulhosa e ambiciosa. Além de não tratar Branca de Neve muito bem, mal falava com a menina. O mais grave, porém, é que ela era muito vaidosa. Tinha um espelho mágico e todos os dias fazia a mesma pergunta a ele: "Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?" E o espelho sempre dava a mesma resposta: "Você, minha rainha, é a mais bela." Branca de Neve cresceu e se tornou uma linda jovem, mas não era fácil para ela conviver com a madrasta vaidosa. Depois que seu pai morreu, a situação ficou ainda muito pior. Um dia, o espelho respondeu para a rainha:
É agradável olhar para a rainha, posso dizer, mas olhar para Branca de Neve é um grande prazer. A rainha má ficou furiosa e muito enciumada. A rainha estava tão irritada que resolveu se livrar de Branca de Neve. E assim ela e mais ninguém seria a mais bela da região. Ordenou a um caçador que levasse a jovem para a floresta e a matasse. Como prova de que estava morta, ele deveria lhe trazer o coração de Branca de Neve. O caçador fez o que ela mandou e levou a jovem para a floresta. Quando ele puxou a faca, Branca de Neve começou a chorar e ele não teve coragem de matá-la, pois sempre gostava muito dela. Corra o mais rápido que puder. Depois matou um cervo e levou o coração do bichinho para a rainha, que não suspeitou de nada e achou que tinha voltado a ser a mais bela de todas. Branca de Neve vagou por horas pela floresta, sem saber o que fazer ou por onde ir. Já estava exausta quando avistou uma casa minúscula em uma clareira. Foi até a porta, bateu e, como ninguém atendeu, ela entrou. Não havia ninguém em casa, apenas uma mesa com 7 cadeirinhas em volta e um caldeirão de comida em cima do fogão. Depois de ter andado tanto, Branca de Neve estava faminta e pegou um pouco de comida. Ajustou o tempero com as ervas do jardim e a comida ficou uma delícia. Em seguida, ela arrumou a cozinha e o resto da casinha. Quando estava tudo limpo, ela subiu para o quarto. Ali havia 7 camas minúsculas enfileiradas. Ao ver os lençóis macios, Branca de Neve se deu conta de que estava muito cansada, depois da longa jornada. Ela se deitou em cima de algumas camas e adormeceu na hora. Enquanto dormia, os moradores da casa voltaram do trabalho. Eles eram 7 anões e ficaram surpresos ao ver a cozinha toda arrumada, pois ela estava uma bagunça na hora em que tinham saído para trabalhar. Mas no andar de cima tiveram uma surpresa ainda maior. Vejam, tem alguém dormindo nas nossas camas, cochichou um dos anões para os outros. Ela era tão bonita que todos ficaram em silêncio. De manhã, Branca de Neve acordou e, quando viu os anões em pé, em volta da cama, sentiu um pouco de medo. Como você se chama? Perguntaram. Eles eram muito gentis, então Branca de Neve contou a eles a sua história e que a madrasta má havia feito com ela. Ao saberem dessa história, os anões disseram a ela que podia morar ali, onde estaria em segurança. Branca de Neve ficou muito agradecida. Todos os dias ela limpava a casa e deixava a comida pronta para quando os anões voltassem do trabalho. Enquanto os anões estavam fora, Branca de Neve passava o tempo brincando com os animais da floresta. De volta ao castelo, a rainha má perguntou de novo ao espelho: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondeu: Rainha, você é muito bela, mas Branca de Neve, que mora nas montanhas, com os 7 anões, é a mais bela de todas. A rainha ficou furiosa. Como era má, fez um plano cruel. Preparou uma poção venenosa e a despejou em uma maçã. Se Branca de Neve desse uma pequena mordida na maçã, cairia em um sono muito, muito profundo e nunca mais acordaria. E assim, com Branca de Neve fora do caminho, ela seria a mais bela de todas. Para que Branca de Neve não suspeitasse de nada, a rainha se disfarçou de velhinha e foi até a casa dos 7 anões. Eles já haviam saído para trabalhar, assobiando alegremente como sempre. Branca de Neve estava limpando o chão quando bateram a porta. Ela ficou com medo, porque achava que a rainha ainda estivesse tentando encontrá-la. Mas era apenas uma velhinha.
Tenho lindas maçãs, meu bem. Por favor, fique com uma, disse a velha. Branca de Neve olhou para a maçã reluzente e lhe deu uma boa mordida. Assim que engoliu a maçã, ela caiu deitada no chão. A rainha soltou uma risada maligna e correu de volta para o castelo. A rainha tinha acabado de sair quando os anões voltaram. Eles encontraram Branca de Neve sem vida no chão e fizeram de tudo para reanimá-la. E fizeram sem sucesso. Ficaram muito tristes porque adoravam a jovem. Como não queriam se separar dela e queriam continuar a vê-la sempre, colocaram Branca de Neve em um caixão de cristal, decorado com ouro e diamantes, e a levaram para um lindo lugar perto da casa. Assim, um deles sempre ficaria de olho na Branca de Neve. Os animais da floresta também haviam ficado muito tristes com o que acontecera com a sua amiguinha e a visitavam sempre. Certo dia, um príncipe passou por ali e viu os anões em volta da Branca de Neve. Perguntou o que tinha acontecido com ela e, quando completou, imediatamente ficou apaixonado. Ele abriu a tampa de cristal e beijou a jovem. Na mesma hora, ela abriu os olhos e, assim que viu o príncipe, já soube que ele era o amor da sua vida. A rainha má não podia acreditar no que ouvia quando o espelho lhe disse: Branca de Neve é 1.000.000 de vezes mais bela. O desgosto foi tamanho que ela sufocou e morreu. Branca de Neve e o príncipe viveram felizes para sempre no castelo real. E os 7 anões? Eles iam sempre visitar os seus amigos mais queridos. Rumpelstiltskin era uma vez um moleiro muito pobre, que tinha uma filha bem bonita. Certo dia, ele foi falar com o rei e, para disfarçar a sua pobreza, disse que a sua filha sabia fiar palha de modo a transformá-la em fios de ouro. O rei ficou impressionado e disse ao moleiro: Isso muito me agrada. Se a sua filha é tão esperta como o senhor diz, traga-a para o castelo amanhã. Vou lhe dar a palha para que ela transforme em ouro. Assim, na manhã seguinte, o moleiro levou a pobre filha para o castelo do rei, que precisava muito de dinheiro, pois os cofres reais estavam quase vazios. A menina foi levada até o rei, que a conduziu para um quarto praticamente recoberto de palha. O rei lhe deu uma roca e disse: Comece a trabalhar. Se até amanhã de manhã você não tiver fiado a palha toda, transformando-a em fios de ouro, será morta. O moleiro e sua filha não podem me fazer de bobo. E fechou a porta, deixando a menina sozinha. A pobrezinha ficou ali sentada, sem saber o que fazer para salvar a sua vida. Ela não tinha a menor ideia de como poderia cumprir a promessa feita ao rei, fiando a palha de modo que se transformasse em ouro. As horas passavam e ela foi ficando tão aflita que começou a chorar. De repente, a pesada porta se abriu e entrou um doente. Boa tarde, filha do moleiro, disse ele. Por que está chorando? E ela respondeu: preciso transformar essa palha em ouro e eu não sei como fazer isso. Então o homenzinho perguntou: Se eu fizer o trabalho, o que você me daria em troca? O meu colar, ela respondeu. O homenzinho olhou para o colar, sentou-se diante da roca e só se ouviu zum, zum, zum. Depois de 3 voltas, o fuso estava cheio. Ele pegou o outro, deu 3 voltas e estava cheio. E assim foi até o amanhecer, quando toda a palha tinha sido fiada e se transformara em ouro. Quando o sol nasceu, a filha do moleiro deu o colar ao doente e ele desapareceu. Em seguida, ela ouviu a chave girando na fechadura da porta. Quando o rei entrou, estava sentado ao lado de uma montanha de fios de ouro. Ao ver o ouro, o rei ficou surpreso
e muito feliz. Mas ainda não se deu por satisfeito, porque era muito ganancioso. Levou a filha do moleiro para outro quarto onde tinha uma pilha ainda maior de palha. Menina, disse ele, se você tem amor à vida, precisa fiar tudo isso em uma única noite, senão será morta. Como sou rei, não posso admitir que um criado me desobedeça. A menina não sabia o que fazer. Começou a chorar. E então a porta se abriu e o duende apareceu de novo. Ele disse: o que você me daria se eu durante a noite fiar toda esta palha e transformar em ouro? E a filha do moleiro respondeu: o anel que eu tenho no dedo. Assim, o duende pegou o anel, começou a fiar e pela manhã toda a palha havia se transformado em fios de ouro. O rei ficou eufórico, mas ele queria mais. Levou a menina para um quarto ainda maior e com mais palha e lhe disse: se conseguir transformar tudo isso em fios de ouro, você será minha esposa. Pois ele pensou que, embora ela fosse apenas a filha de um moleiro, não conseguiria achar ninguém mais rico no mundo inteiro. Assim que a menina ficou sozinha, o duende apareceu pela terceira vez e lhe perguntou: o que você me daria desta vez se eu fiar a palha para você? A menina respondeu: não tenho mais nada para lhe dar. Então você deve me prometer que quando se tornar rainha, vai me dar o primeiro filho que tiver, disse o duende. Como não sabia o que mais poderia fazer, a menina prometeu o que o duende lhe pedia. Ele sentou e começou a fiar. A palha voava entre os seus dedos ainda mais depressa do que nas outras vezes, até que toda ela virou ouro. Antes do amanhecer, ele já tinha acabado. Lembrou da menina sobre sua promessa e partiu. Ao nascer do sol do dia seguinte, o rei foi conferir se tudo havia sido feito conforme o seu desejo. Ficou paralisado diante de tanto ouro. Acho que por enquanto já tenho ouro suficiente, disse ele. Mais adiante você pode fazer um pouco mais para mim, mas primeiro vamos nos casar e você será a minha rainha. Todo o povo, tanto o que morava perto como o que morava longe, o maior casamento que jamais houvera. E foi assim que a linda filha do moleiro pobre se tornou rainha. Um ano depois, ela teve um belo bebê, um pequeno príncipe. Todo o reino comemorou e ela não pensava mais no duende. Um dia, o duende entrou no quarto dela e lhe disse: vim buscar o que você me prometeu, o seu filho. A rainha ficou em pânico e ofereceu ao duende, em troca da criança, todas as riquezas do reino. Mas o duende disse: não, eu não preciso delas. Eu mesmo posso fazer as riquezas que quiser. Prefiro um ser vivo a todos os tesouros do mundo. A rainha começou a se lamentar e chorar tanto que o duende ficou com pena. Está bem, vou lhe dar 3 dias, disse ele. Se até lá você não souber o meu nome, a criança será minha. E desapareceu. A rainha passou a noite pensando em todos os nomes que já havia ouvido. Enviou um mensageiro para percorrer o reino em busca de todos os nomes possíveis. Quando o duende voltou, no dia seguinte, a rainha disse todos os nomes que sabia, mas depois que ela pronunciava cada nome, ele dizia: esse não é o meu nome. No dia seguinte, a rainha mandou perguntar o nome de todos os seus criados e repetiu para o duende os nomes mais estranhos, dizendo: talvez o seu seja costela assada ou perna de carneiro ou então perna longa. Mas a resposta era sempre: esse não é o meu nome. No terceiro dia, o mensageiro voltou e disse:
Não consegui achar um único nome novo, mas quando atravessava a floresta, cruzei uma casa pequena que tinha uma fogueira na frente. Um duende engraçado dançava em volta da fogueira, pulando com um só pé e gritando: Hoje eu asso, amanhã vou para a cozinha. No outro dia vem o filho da rainha. E por que é mesmo que estou tão contente assim? Porque ninguém sabe o meu nome, que é Rumpelstiltskin. Vocês nem imaginam como a rainha ficou contente de ouvir aquele nome. Mais tarde, ainda no terceiro dia, o duende chegou e disse: Então, minha rainha, qual é o meu nome? Primeiro a rainha perguntou: Você se chama João? E ele respondeu: Não. Depois ela perguntou: Então se chama Henrique? E ele disse: Não. Finalmente ela perguntou: Por acaso seu nome seria Rumpelstiltskin? O diabo lhe contou o meu nome? Gritou o duende, sapateando com o pé direito com tanta força que o pé afundou no chão. Em seguida, sapateou com o pé esquerdo com tanta força que desapareceu no chão e nunca mais foi visto. Depois do acontecido, o rei passou a respeitar a sua esposa e a tratá-la muito bem. O pequeno príncipe se tornou um jovem gentil e valente, e todos viveram como uma família feliz.